Sou o professor Jair, sou diretor de um colégio em Curitiba, no Bairro Novo. A minha fala de hoje, meu assunto de hoje é sobre plataformas. Quando iniciou a pandemia no Brasil, praticamente as escolas, né, os diretores ficaram muito aflitos, porque de uma hora para outra a gente ficou sem escola, a gente ficou sem alunos, né, e sem nada. Aí de repente o governo do Paraná criou as plataformas, o Classroom, né, que é a Google Sala de Aula, né, o Meet, que é a reunião online, né, e daí para frente a gente conseguiu ver o norte em relação a tudo isso, a toda essa ausência de aluno e ausência de professor, e a ausência da escola, na verdade, né? E quando retornou a aula presencial, essas mudanças também sofreram modificações assim, bem bacana, porque o governo também criou algumas formas, algumas metodologias e formas para que o professor conseguisse interagir e continuasse a usar a plataforma. As plataformas, na verdade, foi assim também um boom, né? Foi uma coisa que aconteceu muito boa e a gente conseguiu, através das plataformas, criar alternativas para que os alunos participassem também. Muito difícil, sabe? Porque alguns professores não entendiam nada, a direção da escola não entendia nada, né? E veio esse presentão pra gente. Mas enfim, a escola, como ela tem, é fácil, né? De forma fácil de se adaptar, ela foi se adaptando a tudo isso. Mas hoje ainda a gente sofre um pouco, porque essas plataformas ela depende tanto do aluno, como do professor, como da direção da escola. Hoje algumas plataformas a gente consegue deixar no verdinho ali, que é um índice que o governo criou né, e a gente acompanha isso, né? Então eu achei muito bacana porque a redação, né, o Matific, o Inglês Paraná, né, que são plataformas mais acessíveis, né? Um formato que o aluno tem como, né, participar mais por conta da sua quantidade de aula, né? Então se tornou mais fácil, mas mesmo assim a gente ainda sofre muito. Porque na época que começou as plataformas, os insumos, ou seja, computadores, notebooks, né, a gente não tinha. Tinha alguns computadores muito velhos e esses computadores não ajudavam muito. O que a escola foi criando? Alternativas para que a gente fizesse isso funcionar. O caso é o celular do aluno, mas tinha aluno que não tinha celular, computadores das escolas não funcionavam muito bem, e a escola, através do PDDE, comprou alguns computadores também, e o governo, daí um período depois, mandou computadores, mandou notebooks. Mas veja que no universo de 1.500 alunos, a gente não tem insumos para todas essas crianças. Então ainda está difícil ainda a gente manter aquele índice que é viável, aquele índice né, que o Estado quer. Mas a gente está aí, está tentando, está fazendo, né? Hoje as alternativas é o uso do celular dos alunos. A gente consegue usar a maior parte do celular dos alunos, né? E algumas alternativas, que é doação de empresa, né? De computadores para a escola, então a gente consegue. E mais um pouquinho mais da ajuda do governo. Mas não é fácil, a gente é muito sofrido, porque alguns professores não se adaptaram ainda. Muito difícil. Mas tem uma coisa boa, que aqueles professores que não se adaptaram, né, estão se adaptando, demoram um pouco mais para se adaptar. Eles estão conseguindo fazer com a nossa ajuda também, ajuda da direção, ajuda da equipe pedagógica. Então, foi muito bom. E assim, é um boom, né? Um boom em tecnologia. A gente levou anos tendo o mesmo formato de educação e hoje a gente tem um formato de educação diferente, né? Que a maioria dos alunos participam, não são todos os alunos, né? Participam. E é bacana também que o pai também incentiva, muitas vezes o pai incentiva. Hoje eu tenho na minha escola escrito lá no muro da escola, em torno do muro da escola, né? As plataformas. E é muito bacana porque o aluno já conhece
Então ele olha lá, olha ali o Redação Paraná, olha ali, né? Olha ali o Inglês Paraná, olha ali a Redação Paraná. Então é muito bacana, sabe, ver o que os alunos, eles já reconhecem isso. E eu acredito que é um período que ainda a gente tem de adaptação ainda, para a gente conseguir deixar essas plataformas ali no verdinho, né? Uma das coisas que a gente não consegue, que é muito difícil, né, é o índice de frequência, porque a frequência ela não depende só do professor da escola, depende da família, depende dos pais, né? E muitas vezes os pais são negligentes nessa parte aí do presente na escola. A gente tem que ficar cobrando, a gente tem que ficar insistindo, né? E tem pessoas que não ligam. Tem pessoas que não ligam se os filhos estão na escola, se não estão. Então, isso é uma coisa que é muito difícil a gente fazer. Mas o resto das plataformas a gente consegue fazer. Obrigado, eu sou o professor Jair, tá? A educação teve essa mudança muito radical, sofri demais com essa mudança, né? Mas assim, a gente vai se adaptando. Ao longo dos anos a gente vai se adaptando. Obrigado.